Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando algumas cenas dos últimos dias desde que o governo Lula tomou posse. Vamos assistir aqui e depois comentar essa situação. Assistam. Neste momento, convidamos todas, todos e todes. Boa noite a todas, a todos e a todos. Boa noite a todos, a todas, a todes. Convidamos a todos, a todas e todes. Neste momento, convidamos todas e todos. Neste momento, convidamos a todas, todos e todes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Como vocês viram, aqui tem um compilado feito de cenas, de pronunciamentos de ministros, de funcionários do governo do Lula e, nesses pronunciamentos, ao uso de todos, todas e todes, com ênfase, inclusive, no todes em alguns pronunciamentos. E isso suscitou mais uma vez, é um debate recorrente, suscitou mais uma vez o debate sobre o uso da linguagem neutra ou inclusiva ou não binária, e houve uma brigaiada nesses últimos dias, pessoas exaltadas de todos os lados, alguns a favor da linguagem neutra ou inclusiva, outros contra, e cada um apresentando sua razão, algumas razões mais plausíveis do que outras, e eu quero aqui trocar algumas ideias com vocês sobre isso. A primeira coisa, vale mencionar que, felizmente, talvez felizmente, suponho, a gente pode agora voltar a debater temas secundários ou terciários, A gente passou anos aqui, 4 anos, debatendo sobre a ascensão do neofascismo bolsonarista, sobre medo de golpe de Estado, sobre medo de retorno da ditadura militar. Então, que a gente possa voltar agora a debater linguagem neutra, me parece que é um avanço, porque a gente fazia isso em 2016, 2017, 2018 ainda, De repente, a gente foi tomado por outros temas que eram muito mais urgentes e que nos preocupavam em nossa existência, Pessoas que, caso houvesse um golpe de Estado, por exemplo, pessoas que seriam mortas, torturadas, exiladas. Então agora a gente pode retornar a algumas questões mais conceituais e que muitas vezes não depende de nós que vá mudar ou não. E a questão da linguagem neutra é uma delas. Eu vou trazer aqui algumas referências para vocês, vou pôr vários links aqui no comentário fixado para que vocês possam ler sobre o assunto, se informar. Como eu falei, há divergência inclusive entre linguistas, então há linguistas que aderem à linguagem neutra, que concordam com isso, que encampam essa frente, e há linguistas que são mais resistentes e acham que não depende de normativas, de instâncias superiores para mudar uma língua. Na verdade, um dos poucos pontos de consenso tem a ver com isso, Que a língua ela é natural, ou seja, que os falantes determinam quais são os usos. Então, sim, se as pessoas comuns aderirem à linguagem neutra, ela vai se tornar uma norma no futuro. Se as pessoas comuns não aderirem, dificilmente vai se tornar. E aí a questão é, vão aderir ou não vão? Acho que a primeira questão que a gente pode levantar aqui, você aderiu à linguagem neutra ou não? Você aderiria à linguagem neutra ou não? Depois eu respondo mais adiante qual é a minha posição sobre isso. E aí, para começar, eu quero ler aqui algumas sugestões dadas, sobre essa neutralidade da língua, sobre essa inclusividade da língua. Isso aqui, na verdade, é uma proposta feita de um guia para a linguagem neutra, de Ofélia Cassiano, e aqui apresenta algumas alternativas de como seria, porque na verdade nem sequer também há um consenso sobre como seria essa linguagem neutra, Então, por exemplo, aqui tem algumas frases, Eu vou ler para vocês entenderem qual seria a natureza ou qual seria a possibilidade dessa inclusividade de uma língua. Português nesse caso, Então, por exemplo, aqui, eu estava pensando nele de manhã. Daí, se fosse em linguagem neutra, eu estava pensando nele de manhã. Sam deu um beijo nela. Sam deu um beijo nele. Aquela menina é minha filha. Aquele menine é minha filha. Aquela moça trans não binária me ensinou. Aquele moço trans não binário me ensinou. Quando nos revermos, vou abraçá-lo tanto. Quando nos revermos, vou abraçar-lhe tanto. Encontraram-nas plantando árvores. Encontraram-nes plantando árvores. E aqui tem um exemplo que você percebe como fica difícil alterar a língua portuguesa, Então, eu sou a dona daqui e ele é o gerente. Então, eu sou Edone daqui e ele é gerente. É um outro idioma, na verdade. Isso não é português, então isso aqui é uma outra língua, de fato. E simplesmente me parece inviável que as pessoas adotem. Mas vamos prosseguir aqui. Entregue ao porteiro esses papéis. Entregue a e-porteire esses papéis. E um último exemplo aqui, realizar uma homenagem aos professores, realizar uma homenagem a ex-professorias. E aí tem aqui umas sugestões de substantivos, Por exemplo, menino, menine, garoto, garote, moço, moce.
adulto, adulte, velho, velhe, filho, filhe, tia, tie, aluno, alune, todos, todes, que é o que está sendo praticado aí pelo governo Lula, né? Basicamente é isso, na verdade. Pelo que entendi, não é usada a linguagem neutra para tudo, é só para o todes mesmo. Querido, queride, namorado, namorade, maride, espose, apaixonade, done, bem-vinde, obrigade. Como eu falei, me parece, né, olhando as sugestões aqui, que isso é bastante inviável nesse momento na língua portuguesa. Então, assim, não me parece que nenhuma pessoa vai adotar no dia a dia esse tipo de radicalização da linguagem inclusiva. Como eu mencionei, há divergências entre linguistas sobre isso. Na verdade, alguns dizem que já existem expressões, já existem palavras na língua portuguesa que podem dar o sentido de inclusão. Por exemplo, né, você usar todas as pessoas, em vez de todos, todas e todes, todas as pessoas, inclusive todas as pessoas. Então, assim, não há necessidade de você usar novas palavras ou alterar a morfologia das palavras para poder incluir outras pessoas. Ou você se policiar para poder usar variantes dentro do português mesmo, né, dentro daquilo que já existe no português, para se tornar mais inclusivo. Então, alguns linguistas defendem que isso já existe e que não seria necessário mudar a língua portuguesa para isso, enquanto outros já são mais adeptos disso e, como eu falei, encampam a linguagem neutra e acham que vale a pena ir nesse sentido. O fato é que um dos poucos consensos tem a ver com isso, né? A língua não vai ser mudada, ou dificilmente vai ser mudada artificialmente. Isso depende de seus falantes. Somos nós, falantes de língua portuguesa, que vamos determinar, né, coletivamente quais são os usos futuros da língua. Pode ser que no futuro, de fato, o todes se torne parte integrante da língua portuguesa. Pode ser, mas pode ser que não. Então isso não é determinado, como eu falei, por lei, por decreto, por, sei lá, por tentar forçar na população como isso vai ser usado. A gente tem que observar, na verdade, e é importante ressaltar isso, que o uso da linguagem inclusiva, embora seja louvável a intenção, né, que a gente possa incluir todas as pessoas e não fazer uma linguagem que seja, sabe, patriarcal, o que reforce um certo domínio do masculino, por exemplo, embora seja louvável fazer isso, o modo como tem se dado parte de uma agenda política. Isso não é natural, isso não é uma mudança espontânea do idioma, isso se trata de uma mudança artificial, de uma tentativa de mudança artificial com base numa visão política e teórica que tem se tornado hegemônica na universidade. Então, assim, isso não reflete em grande medida, aquilo que se dá na rua. É importante que a gente entenda isso, né? Que esse todes aí, ele é usado por segmentos, é usado por grupos, é usado por certos ativistas na internet ou em publicações, mas não me parece que isso não está na boca das pessoas comuns. As pessoas no dia a dia não aplicam todes, não utilizam isso na sua fala, então, como eu falei, há um descolamento aqui entre aquilo que gostariam que fosse e aquilo que realmente acontece. Quem vai determinar, no final das contas, se isso vai ser aplicado, como eu falei, será a população em geral. Serão os falantes da língua portuguesa. É importante mencionar também que, em Portugal, me parece que mesmo os linguistas são mais reativos a essa mudança ou a essa tentativa de imposição de uma linguagem neutra. Eu vou pôr aqui um artigo para vocês de 2 linguistas portugueses e ambos demonstram uma certa resistência no sentido assim, bem, é importante ser inclusivo, mas o português já prevê isso e não dá para forçar nada nesse sentido. Há muitos países que já estão enfrentando esse tipo de tentativa artificial de mudança da língua. A França é um desses países que proibiu o uso de linguagem neutra nas escolas. Também vale mencionar um caso, né, que se tornou bastante famoso, que é do psicólogo Jordan Peterson, que se tornou um fenômeno editorial, justamente porque no Canadá ele foi um professor universitário que enfrentou o uso da linguagem neutra na universidade. Então ele foi lá, criou uma briga enorme com os alunos, criou uma briga enorme com a universidade. Eu acho que ele foi demitido, no final das contas, não me recordo se ele foi demitido, se ele se afastou da universidade, e ele se tornou meio que um guru da extrema-direita por causa desse tipo de confronto. Ele foi lá, discutiu, bateu boca com alunos, algo que se tornou um circo midiático, foi para a televisão enfrentar a linguagem neutra. Então, de fato, esse embate acontece não apenas entre direita e esquerda, mas também entre grupos no interior da própria esquerda que não aderem a essa visão de linguagem neutra. Justamente porque apagaria identidades de outros grupos que estão também há décadas lutando por um espaço. Por fim, talvez você queira saber a minha posição sobre isso, eu não adoto, eu acho que é como eu li aqui nos trechos aqui, para mim é uma alteração totalmente artificial, não só factível adotar isso no dia a dia e nem na literatura. Eu não escreveria todes, eu não adotaria todes, a não ser que se tornasse uma norma padrão para todo mundo e as pessoas passassem a usar de maneira corriqueira. Nesse momento não me parece viável, eu esperaria aqui alguns 50 anos para adotar isso, para ver se isso vai pegar ou não. Não vou embarcar no bonde de inovação só pelo fato de parecer inclusivo. Na verdade, como eu falei, o português já possui estruturas que permitem
expressões inclusivas, então eu prefiro adotá-las do que alterar a língua ou tentar alterar a língua com base em algo artificial, que é algo que soa dissonante, na verdade, ao você ouvir. Me parece que o tom do governo Lula vem justamente na tentativa de se contrapor ao governo Bolsonaro, que foi um governo que enfrentou a linguagem inclusiva, a linguagem neutra, então parece que esse começo de governo já vem justamente nesse confronto, nesse choque, mas realmente não sei até que ponto que vale a pena trocar todas as pessoas, sejam bem-vindos ou sejam bem-vindos e bem-vindas pelo todos. Eu realmente não sei. Mas quero saber a sua opinião sobre isso aí. Me diga no comentário como é que você enxerga a situação, como é que você ouve isso, né? Como é que você sentiu ouvir aqueles exemplos que eu passei para você ali? O que vocês acham disso? Como é que vocês percebem isso? Deixe embaixo no comentário, é muito importante. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira o meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês agora, semana que vem, a gente vai trabalhar com o livro As Dores do Mundo, do Schopenhauer. É bem legal o texto, estou relendo agora e bem impressionante. Então participe, link na descrição aqui e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.